Cada vez mais, influenciadores com milhões de seguidores têm se convertido e usado suas redes sociais para falar de fé. Conteúdo religioso é uma das principais tendências nas redes sociais e é um tipo específico de conteúdo que tem bombado: o evangelho da prosperidade. A gente tem comentado como conteúdos com viés conservador têm viralizado entre as novas gerações. O exemplo mais paradigmático provavelmente é o conteúdo das Threadwives, né? Mulheres que se orgulham de se conformar aos papéis de gênero, né? Que cozinham, cuidam dos filhos, limpam da casa, servem aos maridos, todo esse pacote aí, né? Na gringa, grande parte dessas mulheres é mormon, ainda que nem todas pautem diretamente questões religiadas relacionadas às suas religiões, né. Então nem que às vezes elas não falam disso abertamente, ou às vezes é até mais distanciado. Por exemplo, a Neri Smith, que é uma super famosa, assim, ela tem quase 10 milhões de seguidores no TikTok, ela diz não ser uma mormon hardcore, né, enfim. Mas além desse conteúdo para as mulheres, tem também, né, o conteúdo conservador feito para homens jovens, né, Léo, que tem bombado também. Tem bastante, assim, a gente vê muito. O que acaba caindo pra mim tem sim também coisa é engraçado, né. Eu não sei se tem a ver com a demográfica, mas tem sim coisa religiosa, aparece bastante muita gente é isso, né, falando sobre fé, Deus, etcétera, mas mais, sobre relacionamento, talvez eu diria, e pressão financeira. Então é menos a moral da religião e mais sobre esse papel de prover de alguma forma ou algumas receitas para o sucesso, assim, de uma maneira bem enviesada e conservadora, assim, o que aparece bastante. É, mas esses conteúdos, assim, tipo machosfera, muitas vezes ele também, mesmo que eles sejam para homens, eles vão reforçar as normas de comportamento que as mulheres deveriam Ah, adotar para ser respeitadas também, né, tipo, tem essa conversa também. total. E não, inclusive assim, inclusive mulheres falando sobre o que esperam de homens e também, por consequência, o que esperam do comportamento de mulheres, né. Por Sim. exemplo, quem que paga no encontro? Nossa, é muito sei lá, a pessoa fala assim, o que me afasta de um cara, pede pra dividir a conta, Uhum. não abre a não sei, não abre a porta, é um exagero que não faz sentido, mas você entendeu a vibe, né. Não, eu entendo, é super. E tem um subtexto religioso, né, nessas coisas todas, mesmo quando elas não são claramente, tipo: "Ah, Deus diz que você, homem, tem que prover", É, né, acaba tendo aí uma coincidência muito grande de discurso que não é isso. coincidência coisa alguma, né, enfim. E aqui no Brasil, esse contexto todo de redes sociais, né, que a gente tá falando das Threadwives, que é um fenômeno que aqui no Brasil ele chega de forma diferente, tem uma coisa que é muito própria da internet brasileira, né, que, são essa dominação gigantesca das propagandas de casa de aposta, né. E esse discurso religioso, na página dos influenciadores, muitas vezes ele vem logo em sequência, acompanhado aí desse tipo de propaganda das bets, né. A gente vai chegar lá, mas só dando um contexto de por que que eu trouxe esse assunto para a gente conversar hoje. Nas últimas semanas, eu tenho visto no TikTok vários criadores chamando atenção para o aumento do número de influenciadores de lifestyle, né, especialmente aí o que a gente chama de blogueiras, que têm falado rotineiramente sobre religião. Isso não costumava ser uma pauta e se tornou uma pauta no conteúdo de muitas dessas mulheres. O primeiro vídeo que apareceu pra mim nesse sentido foi o da @ZilReis, né, e ele pergunta para as pessoas, assim: "Vocês estão reparando a quantidade de influenciadoras que se converteu em 2024?" E ele alega que junto com o conteúdo sobre maternidade e o contexto doméstico no geral, os especialistas em marketing digital já estão aí há algum tempo apontando que a religião seria agora uma tendência, se tornando um nicho bem rentável dentro das redes sociais, que atrai muito engajamento e enfim. E aí depois eu vi um vídeo da Carla, @ no trabalho, que estava comentando mais, assim, sobre o contexto policrise e as mudanças no comportamento do consumidor. Você conhece, Léo, a expressão policrise? Não, muito interessante, estou bem curioso. É Me a me ideia. identifico, me identifico. Infelizmente, né, a gente É. já entende o que que significa, é bem literal, né. Porque é isso, a gente está vivendo várias crises simultaneamente, né, crise ambiental, teve a pandemia, guerras, recessão econômica, a crise de imigrantes e refugiados, enfim. A ideia do contexto, né, do conceito de policrise
que a gente tá aí, né, são muitas, muitas crises, a gente tá com uma sem referência, né. E o que ela vai discutir é como esse contexto pode fazer com que as personalidades que estão desiludidas, né, que elas estão sem esperança, elas se voltem pra religião. E que nesse contexto, nesse momento, elas estão mais suscetíveis a serem manipuladas por discursos de teor religioso, inclusive quando se trata aí de comprar um produto, né, anunciado por um influenciador que carrega junto esse discurso, né. Enfim. Sobre essa questão policrise, eu achei até interessante, assim, porque é uma coisa que eu tenho observado um pouco, nesse alerta constante que a gente fica, né, muito desagradável, meio debilitante de alguma forma. Então, faz sentido essa análise, né, de buscar alternativas de narrativa de alguma forma, né, sei lá, meio preocupante. É. É isso, assim, porque na verdade a gente deveria estar se mobilizando, né, com relação Uhum, às causas que a gente tem que lutar, inclusive a questão da crise climática, né, e tantas outras causas, elas teriam muito a ganhar com a mobilização popular, mas muitas vezes as pessoas se aproveitam desse discurso para alienar as pessoas uhum. desesperançosas a isso, até ao consumo, né, que vai exatamente ao à contramão das coisas que a gente precisaria estar pensando e discutindo agora, assim. Enfim. E aí, Léo, na segunda-feira, lá no Instagram, @contente.você, sobre o assunto, né, e aí foi ele que me convenceu que a gente precisava comentar isso, né, porque na Contente eu vi eles darem a volta completa, elas darem a volta completa e associar a tendência de conteúdo sobre religião ao sucesso financeiro dos influenciadores, aos jogos de aposta, através aí desse evangelho da prosperidade. Esse discurso, associa a riqueza, né, e os bens materiais com a fé. No Hum. contexto desses influenciadores que estão ostentando muita, muita grana, né, esse discurso é muito oportuno, porque a gente está nesse momento, né, vendo influenciadores sendo investigados por suas afiliações com casas de aposta, né, que enriqueceram muito rapidamente, que nos últimos anos as casas de aposta têm feito campanhas milionárias em território brasileiro, e com isso, né, os seguidores estão vendo esses influenciadores se tornarem milionários da noite por dia. Né, então, tipo, as pessoas estão enriquecendo muito rápido e meio que inexplicadamente, assim. E quão oportuno, Léo, é poder dizer que essa riqueza toda inexplicada é, na verdade, uma bênção divina, né. É um discurso que ele tira foco do anúncio do joguinho suspeito, dos golpes variados, né, os produtos sem comprovação científica, e cria ao redor daquela pessoa ali, da influenciadora, essa aura de abençoado. Né, não só justificam o enriquecimento, como fazem com que os seguidores entendam aquela pessoa como alguém escolhido por Deus. Engenhoso, né? Engenhoso e perverso, né, porque, assim, é sobre mudar o foco da atenção e criar ainda essa blindagem moral, né, de alguma forma, É, pessoa que não erra, né, sei lá. é. Terrível, e também, assim, que faz a pessoa achar que seguindo nesse caminho vai alcançar a mesma prosperidade, se frustra, enfim, mas tá lá, né, de alguma forma, seguindo esse outro caminho. Pois é, e aí, assim, é óbvio, eu acho que é importante falar que o problema em si, ele não tá na religião, né, ele não tá no fato da pessoa Uhum. ter uma religião, ela ter se identificado, ela tá passando aí por um processo de autoconhecimento, se é que é o caso, enfim. Isso é até um debate, né, o quanto das pessoas não estão se beneficiando desse discurso, porque é tendência, o quanto que isso de fato é uma questão que é legítima, né, então, enfim. Mas ainda que fosse extremamente legítimo, né, o problema não está na religião em si, né. O Brasil, assim, o número de cristãos no Brasil, né, de evangélicos tem crescido muito, o número de cristãos no Brasil é muito grande, então, assim, é natural que uma quantidade grande de influenciador vai Uhum. querer falar disso e tudo mais. O problema que está em debate aqui, que eu acho que é importante a gente ter isso bem claro, é esse discurso desse evangelho da prosperidade, né. Essa ideia de que a sua riqueza, ela só depende do tamanho da sua fé, e o potencial de manipulação gigantesco que isso tem, né, especialmente aí nesse contexto de policrise. Porque isso apresenta uma saída muito fácil para as tantas pessoas que vivem em fragilidade financeira, né. É uma realidade muito triste e muito prevalente no nosso país. E aí o que a gente vê é esse discurso saindo da boca de pessoas que têm origem humilde, né, que é a realidade de muitos influenciadores digitais, e eles prosperaram. Então a gente vê essas pessoas falarem
propagarem esse discurso de que o que eles têm foi Deus que deu, né, que foi a fé e tudo mais. E o pior, né, é que aí a gente tem essas mesmas pessoas dizendo isso, fazendo anúncios frequentes aí das bets, dos joguinhos, das casas de aposta, que o apelo, a gente sabe, é a possibilidade de multiplicar dinheiro sem esforço, né. Então, assim, se você tem tanta certeza da sua fé, né, se você tem tanta certeza de que Deus está diretamente relacionado aí com a prosperidade, com a riqueza e com os bens materiais, por que não apostar no fato de que Deus também vai te abençoar, né? É o tipo de coisa que mesmo que não seja dita de forma direta, faz parte ali da narrativa toda, sabe? É, faz é terrível, né, é terrível o contexto todo, mas fica quase que subentendido, faz sentido? Faz super. E é terrível, de novo, assim, eu acho que é porque, cria uma mudança de foco muito grande que tira a responsabilização de onde ela deveria estar, né, que tem a ver com como a gente constrói nossa sociedade, quem é responsável por essa policrise especificamente, coloca a responsabilidade no indivíduo sobre, falando que essa pessoa só está tendo dificuldades porque ela não é boa o suficiente, e não é boa o suficiente, entre aspas, é sobre não acreditar o suficiente, não ter fé o suficiente. E aí a saída fácil, né, que é essa, né, das apostas, entendendo, putz, o que que mais representa o acaso, se não você tentar ganhar dinheiro dessa forma, né. E acaso enquanto bênção divina também, enfim, dá pra fazer essas conexões. De novo, reitero o que que você falou, né, o problema não é religião, mas esse uso do discurso, né, que é problemático. É muito problemático, coloca as pessoas numa situação de muita vulnerabilidade, assim. É bem aterrorizante Uhum, pensar isso como tendência, sabe, é uma tendência de manipulação a partir do discurso de religião, sabe. é Quando a isso. gente acha que as coisas estão ruins nas redes sociais, de vez em quando a gente tem umas surpresas, assim, ainda mais aterrorizantes. Enfim, tem algo que você quer acrescentar sobre esse assunto todo? Não, acho que tá legal. Então show. Então assim gente, uma coisa só que não sei se tem muito a ver com o assunto, deixa aí que vocês decidam sobre isso, mas ó, Deolane Bezerra, né, que no Instagram tem quase 22 milhões de seguidores, ostenta carros de luxo, viagens internacionais, mansões e muitos itens de marcas de luxo. A Deolane também ostenta na bio a frase "Deus é bom o tempo todo". O videotour de uma das suas mansões tem uma música gospel de trilha e a legenda é: "Foi a mão de Deus". No momento em que a gente está gravando, a Deolane está presa, uma das investigadas em uma operação, em que a Polícia Civil de Pernambuco suspeita que ela esteja envolvida com uma quadrilha que teria movimentado 3 bilhões de reais. Caso seu envolvimento seja comprovado, isso sugeriria que a prosperidade de Deolane teve pouco a ver com a bondade divina.